Hoje nós estamos no dia 29 de outubro de 2011, na sede do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo Eduardo Carvalho Monteiro, aqui em São Paulo. E estamos lançando a 8ª edição, totalmente reformulada e atualizada, do Vade-Mecum Espírita, de autoria do nosso querido amigo Luiz Pessoa Guimarães, com quem nós estamos aqui presentes e queremos que ele conte-nos como surgiu a ideia do Vade-Mecum e também, no decorrer dessa pequena entrevista, que ele nos fale também qual é a repercussão desse projeto que hoje é muito conhecido no Brasil e no mundo. Nós tivemos a grata satisfação de receber da Júlia, na condição de presidente do CCDB, a aquiescência para abrigar o projeto Vade-Mecum Espírita, porque era uma preocupação nossa, ao chegar o momento do nosso desencarne, a continuidade desse trabalho. Então queríamos que uma instituição abraçasse essa obra. E a Júlia, com muito carinho, aqueceu o nosso convite, o que de certa forma nos deixou bastante tranquilo e bastante feliz, porque trata-se de uma instituição de pesquisa muito conceituada. O nosso trabalho ele iniciou com a publicação do livro Vade-Mecum Espírita, que é um referencial para 2.400 assuntos diferentes. Nós indicamos a bibliografia espírita com o nome do livro, o nome do autor e o número da página onde você vai encontrar aquele assunto. A partir do livro, nós passamos a elaborar apostilas, reunindo num só volume os mesmos textos que abordam acerca do mesmo assunto. Depois aí, numa continuação desse trabalho, fundamos um site com domínio próprio, www.vademecumespirita.com.br, e finalmente nós constituímos o Twitter, que é uma ferramenta de divulgação da doutrina muito eficaz. Além disso, finalizando esse projeto, nós temos um programa de rádio que pega ali a região de Campinas, 690 AM, cuja finalidade é tremenda, porque o que o rádio esclarece e quantas mulheres ouvem rádio, principalmente as mulheres que não interferem nas suas tarefas domésticas, é uma coisa impressionante. E esse programa tem a finalidade justamente de esclarecer as pessoas a respeito da doutrina dos Espíritos. Então esse projeto, hoje eu posso dizer que ele se tornou quase que infinito, né? Porque a organização, eu, a Júlia, todos nós passaremos, mas a organização permanecerá. E o que é motivo de muita alegria para nós, e hoje estamos aí comemorando a 8ª edição do lançamento do nosso livro, que já assim está bastante conhecido em praticamente 82 países. O que nós gostaríamos de acrescentar, Luiz, é que para o Centro de Cultura é uma grande honra, é uma grande alegria. Nós conhecemos esse trabalho muito sério que você vem realizando desde a década de 80, mais ou menos, foi quando nós nos conhecemos, não foi, Luiz? E da repercussão desse trabalho e da ajuda que o trabalho vem prestando aos expositores, aos pesquisadores, principalmente aqueles expositores que estão começando na doutrina. Eu acho que o Vade-Mecum é um livro que não só vem nos enriquecer a nossa palestra, as nossas pesquisas, os nossos cursos, né? Mas, sobretudo, é um livro que abre horizontes para novas pesquisas, novos conhecimentos e leva a pessoa a querer pesquisar e conhecer todos os livros que estão aqui citados. Então, da parte do Centro de Cultura, eu falo em nome de uma diretoria que já se reuniu diversas vezes para falar sobre esse projeto
e nós recebemos assim essa parceria, esse trabalho conjunto com você, e certamente você vai viver muito tempo, se né? Deus quiser. Ele fala assim, olha, preciso de arranjar uma instituição para dar continuidade porque eu posso desencarnar. Eu acho que realmente todos nós vamos desencarnar, mas certamente ele estará conosco muito tempo, muitos anos assim de trabalho, né? Exatamente. Então, nós faremos isso com muito carinho, já temos uma sala designada aqui na sede do Centro de Cultura para o trabalho do Vadimeco. Hoje nós fizemos esse lançamento e já eu creio que tem umas 15 pessoas que se candidataram hoje, deixaram seus endereços, telefones, para fazerem parte da sua equipe, da nossa equipe, né, para dar continuidade a esse trabalho do Vadimeco. Outras pessoas que quiserem se interessar em fazer parte desse trabalho, desse projeto de integração da continuação do Vadimeco com o Centro de Cultura, como que essas pessoas podem? Olha, essas pessoas podem integrar a esse trabalho, né, e não precisa necessariamente vir fazer o trabalho aqui dentro, ela poderá fazer na sua casa e integrar, porque hoje com a internet e hoje com o site e com os meios de comunicação, nós podemos interagir uns com os outros e trocar os nossos trabalhos. E de vez em quando, é claro, precisa fazer uma reunião conjunta, precisa tomar um café da manhã, né, precisa almoçar juntos. Eu acho que faz parte de nós estarmos mais próximos uns dos outros. Mas fora disso, a pessoa pode escrever para o www.ccdpe, que é o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa. Então é ccdpe.org.br, ou então pode entrar no site do Vadimeco Espírita também, né? Entra no site do vadimecoespírita.com.br e diz, olha, Luiz, nós queremos ajudar, eu quero te ajudar. E aí certamente vamos ter trabalho para todo mundo, porque as pesquisas são grandes, uma quantidade imensa, a quantidade de livros que nós temos no movimento espírita é uma quantidade imensa, né? Então precisamos de pessoas que gostem da literatura, que gostem de pesquisa, que vistam a camisa junto conosco. Só uma colocação. A primeira edição do Vadimeco foi de quando? Deixa eu buscar os números aqui. Aproximadamente? Não, a primeira edição foram 20 unidades. São os filhotes. Saiu... Isso aí em 1982, aproximadamente. Depois teve uma edição de 500 exemplares, que foi em offset, né? Depois teve a terceira edição de mais 500 exemplares, que esse aqui, ó. Esse aqui foi uma edição assim bastante informal e bastante amadora, né? Um trabalho em offset de acordo com as possibilidades financeiras que nós tínhamos, e o trabalho, por ser bom, ele propiciou que a coisa fosse se modernizando, e hoje nós estamos aí com essa edição de 2.000 unidades que em 60 dias se esgotaram, né? Então, o senhor me falou em 1982, nós estamos em 2001, são praticamente 30 anos de Vadimeco. Tá? É um marco em termos de estudo e de pesquisa do Espiritismo, e que vai entrar numa nova etapa, então uma segunda edição e atualizada no terceiro milênio, né? E num papel com essa integração com o Centro de Cultura, ganhar novos projetos, novos ares. Isso, ela vai ganhar mais velocidade, né? Vamos dizer assim que o projeto Vadimeco, ele reunia aproximadamente, eu estou dando um chute aí, 50 tarefas diferentes. Então, cada vez que essa tarefa precisava ser executada, 50 do Luiz ia lá e executava. Como nós ainda não temos a capacidade de bicorporiedade, nós temos que nos dedicar a cada tarefa, então você vê que realmente o tempo fica muito exíguo. E aquele tempo que eu dedicava inicialmente para a leitura, hoje realmente fica bastante difícil, então está prejudicando. Agora, se essas 50 tarefas eu dividir por 200 pessoas, você veja, né? Quer dizer, de 50 passa a ser 50 200 avos. É muito interessante. Luiz, conta para nós como é que o site é acessado, a quantidade de pessoas que acessam, de onde ele é acessado. O site é acessado
aproximadamente por 180 pessoas por dia. Cada indivíduo desse, ele lê em média uns 3 a 5 artigos do site. Então, e esse site ele é acessado por 83 países. Então, o que tem de brasileiro espalhado por aí não tem gibi. Na China, né, Hong Kong, na Suécia, no Japão, né? Então, realmente tem, e de várias cidades desses países. É uma plataforma muito útil para o estudo da divulgação também do espiritismo como um todo no mundo inteiro. Sim. E também, pelo que o senhor está me colocando, tem um retorno de colaboração e das pessoas que visitam o site regular. Tremenda, tremenda. Realmente, aliás, eu tenho um acervo desses e-mails recebidos de pessoas comuns, né, que fazem lá sua palestrinha e tal, e externaram o seu carinho para conosco, em função da facilidade que isso propicia para aqueles que às vezes estão buscando um assunto, né, tem que fazer uma palestra na casa espírita. Então é um trabalho que realmente as vibrações que nós recebemos por e-mail realmente são coisas assim muito gostosas. Luiz, eu queria saber o seguinte, por exemplo, eu tenho um acervo em casa com algumas palestras e eu gostaria de mandar para o Vadimeco para avaliar. Vocês recebem isso também? Olha, recebemos e a gente, isso não vai ser incorporado ao projeto Vadimeco, né? Mas isso aí pode ser utilizado para outras finalidades, entende? Quer dizer, nós sempre, pelo relacionamento que nós temos com a doutrina, nós conhecemos muitos órgãos, né, que estudam determinados assuntos. Então, se for um material interessante, a gente encaminha para a organização que tenha interesse em receber aquele material. E editoras, por exemplo, tem uma pequena editora que tem 30 livros. Essas editoras, elas podem entrar em contato contigo para enviar os livros? Como é que é? Ou você que vai atrás dos livros que você quer colocar dentro da sua compilação? Inclusive, nós tivemos um lance de uma editora, né, que firmou contrato conosco para edição dessa 8ª edição, e um mês depois que estava firmado o contrato, eu recebi uma caixa de livros da editora. E aí eu entrei em contato com a editora e disse assim, olha, meu negócio não é esse, né? Realmente o nosso trabalho é totalmente independente, você vai editar se isso for interessante para você. Eu não quero vincular a edição do Vadimeco à publicação das suas obras. Eu faço a seleção de forma natural, né? Eu até prefiro que as editoras não enviem, entende? Exatamente porque elas vão estar tendo um privilégio entre outras. Se nós estivéssemos assim, em tal estágio evolutivo, que as editoras fizessem uma seleção das suas obras dizendo assim, olha, das 500 obras que eu publiquei este ano, tem 3 que são joias raras, e encaminhassem para nós gostaríamos, entendeu? Mas você sabe que não é isso que move, né, os nossos interesses. As editoras, elas estão, com raríssimas exceções, interessadas em faturar, né? Quer dizer, essa é a palavra certa. Não existe um interesse pela obra. Existe um interesse pela obra desde que ela seja comerciável, né? Então, por exemplo, o Vadimeco é interessante porque se tornou conhecido e se tornou com valor, né? Então é uma obra boa, uma obra saudável com valor. Agora, é uma obra em 30 anos, né? Agora, hoje você tem autores que estão publicando aí 10 livros por ano, né? Quer dizer, fica difícil também. Você tem, por exemplo, uma Sueli Caldas Schubert, que depois de 18 anos publicou aquele livro Obsessão e Desobsessão. Uma maravilha de obra, né? Quer dizer, então você sintetiza ali toda a experiência dela jogada em cima de uma obra. Quando o autor começa a publicar e entrar nesse ritmo de produção, fica difícil. Eu acho que realmente começa a comprometer a própria doutrina. Então a gente pode ter certeza que nessa obra sua, no Vadimeco, não existe nenhum tipo de favorecimento de parte alguma. Você não recebeu nada, nenhum tipo de valor para colocar esse O que existe é o seguinte, por exemplo, o CCDPE, nós viemos fazer um curso aqui e observamos os títulos que eles têm, né? A partir desses títulos e da conotação de cada obra, nós fizemos uma seleção.
Entendeu? Mas foi um interesse seu pelos livros e não da editora isso. para... Isso não quer dizer, por exemplo, que a partir de agora que nós temos uma parceria do CCDPE, as obras do CCDPE entrarão no Vadimeco. Entende? Então isso não, porque o objetivo do Vadimeco é exatamente isso, é ser uma amostragem, um referencial bom, um referencial positivo. Se a gente já de antemão já conhece e sabe referências de que a obra não é lá grandes coisas, né? E a gente dá uma lidinha e vê, olha, é uma coisa rara, mas existem livros espíritas que você não consegue ir até o final. Entende? Por quê? Porque é uma obra que você percebe que houve interesse comercial naquilo. Então é uma coisa natural. Eu acho que nós não podemos... A doutrina é muito clara. Se você mantém uma direção, se você mantém uma seriedade pelo trabalho, os espíritos sérios vão te dar cobertura. A partir do momento que você começa a se misturar as coisas, os bons espíritos se afastam. Aí a qualidade do trabalho, Então, para você ver como é abençoado esse trabalho, nós temos um programa de rádio em Santa Bárbara, que o programa chama-se Visão Espírita. E nós fomos buscar o domínio para comprar. Não tinha, já tinha ocupado. Tem um moço que trabalhou aqui no CCBDPE, que hoje está no interior. Ele nos mandou um e-mail oferecendo gratuitamente esse domínio para nós. Que maravilha! Por que que ele fez? É uma coisa difícil. É difícil, mas ele escuta o rádio lá de Capivari. E ele viu que o programa de boa qualidade, ele viu que é uma coisa séria. Então ele colocou à disposição. Então, como nós sabemos como os espíritos atuam, eles só chegam assim no teu ouvidinho e dizem assim, liga pro Luiz. Eu costumo nas minhas palestras falar assim, você às vezes está lavando uma louça, e aí você chega e diz assim, que saudade da Maria. Eu preciso ver a Maria. Aí você vai lá, liga para Maria, oi Maria, ai, foi Deus que te mandou. É verdade. E foi. Quer dizer, nós sabemos, a atuação dos espíritos é simples. O guia, o mentor espiritual da Maria, sabedor que ela é necessitada de conforto, chega lá no teu ouvidinho, e a Maria, você nunca mais viu? Ou chega para o teu guia espiritual e diz assim, dá um toque nela para ela lembrar da Maria. Aí você lembra da Maria, da saudade. Mas vamos imaginar que você seja preguiçosa. Aí você diz, ai, que saudade da Maria. Ah, mas eu vou ver a novela. Ah, eu não vou ligar agora para Maria. O que vai acontecer com o seu mentor espiritual? Ah, isso aí não adianta. Desiste. A gente intui, mas não funciona, não anda. É verdade. Entendeu? Então a espiritualidade ela é muito clara. A partir do momento que você tem resposta, a espiritualidade ela aciona. Eles querem trabalhar. Agora você precisa produzir. Por isso que Jesus falou isso de uma forma clara. A fé sem obras é vã. Se você produz, os bons espíritos te assessoram. Você às vezes diz assim, meu Deus, você não tem nem ideia do que tem de assessoria. Mas é um fato simples, você trabalha. Você é sério. É verdade. Entendeu? E aí, unindo isso, de você falar da inspiração, você estava falando na apresentação que esse projeto, que é enorme, é como se fosse um filho seu. Sim. Eu sou mãe também, e eu sei que a gente é meio egoísta com o filho, né? A gente não gosta muito de dividir. E como é que As foi? mães, né? Os pais não. Mas enfim, voltando. Voltando. Como é que foi esse momento? Foi inspiração? O que aconteceu de você pensar, eu preciso distribuir, eu preciso de voluntários, eu preciso aumentar a minha equipe? Como é que aconteceu isso? Você como espírita, você já compreendeu que existe o tesouro que a traça não rói, Então você já entendeu isso. O Vadimeco, eu pura e simplesmente fui um dos 500 que foram inspirados para fazer o Vadimeco. Essa intuição de fazer um trabalho desse, milhares de pessoas tiveram. Mas poucos levaram um pouco avante. Depois do Vadimeco publicado, eu já recebi 2 trabalhos que estavam manuscritos. De pessoas que disseram assim, puxa, eu tive a mesma ideia, olha só o material que eu fiz, me mandaram, entende? A gente sabe a atuação dos espíritos, eles intuem.
Eles incluem várias frentes porque eles sabem que poucas frentes vão, né, umas patinam, outras não vão bola, outras estão com preguiça. Agora, aqueles que respondem, você tem chance de não darem certo. E eu, como tinha condições financeiras, talvez foi uma das condições que propiciou isso. Eu respondi, eu tinha condições financeiras para fazer, então aquilo redundou numa ação. Então, para mim, o fato do CCDPE aceitar essa incumbência, essa parceria, para mim é uma honra, porque eu sei que essa personalidade é finita. Agora o Vadimeco não vai continuar. Já pensou daqui a amanhã eu renasço aí e o meu pai está ajudando a cuidar do Vadimeco, aí eu ia dizer assim para ele, olha, isso aqui é uma obra bonita, gostosa, legal. Parece que eu conheço. Isso me parece familiar. Entendeu? Quer dizer, e realmente a doutrina a gente tem que objetivar isso, Então, por isso, um erro que nós incorremos muito, por exemplo, palestrantes, Quantos palestrantes se perdem pela vaidade? É verdade. Então isso aí é com relação a todas as tarefas que nós desincumbimos. Quando a gente faz a coisa realmente com amor e de forma despretensiosa, é covardia a assessoria dos espíritos. Entendeu? Essa é covardia, é uma coisa assim... eu costumo falar para meus amigos, assim, eles são escandalosos. E que bom, né, que é assim. Que bom que é assim. Eu sempre nas minhas palestras digo assim para as pessoas, olha, vocês não se iludam de que vocês vindo para a casa espírita sairão daqui acompanhadas dos bons espíritos. Só são acompanhados dos bons espíritos aqueles que produzem o bem, não os que vêm na casa espírita. É ilusão isso. Ô Luiz, bom, também vamos finalizando a nossa entrevista. Conta um pouquinho para nós sobre o Twitter. Qual a importância do Twitter dentro do seu projeto? O Twitter é uma ferramenta onde você pode difundir as ideias que você tem, o que você quer disseminar. O principal no Twitter é que você seja paciente. É um trabalho de formiguinha, onde as pessoas, de forma gradual, vão começando a receber mensagens suas e vendo que são boas. Então, o que acontece? Quando recebe um Twitter daquele endereço, ela abre, porque ela sabe que é boa. Então, tem pessoas que, para ganhar posição no ranking do Twitter, elas soltam mensagens adoidadas. Mas, em compensação, aquela mensagem vão tudo para a lixeira. Porque tem nego que recebe aquela mensagem e diz assim, esse chato de novo. Entendeu? Quer dizer, tem gente que já bota no automático. Lá chegou mensagem desse cara, lixeira. Já vai para lixeira. Entendeu? Então, quando você, de forma gradual e de forma paciente, você publica poucas coisas, mas coisas de qualidade, as pessoas desenvolvem um conceito. A partir do desenvolvimento desse conceito, elas vão indicando para outras pessoas. Então, o Twitter meu, eu acho que já deve ter mais de ano e pouco. Se eu usasse artifícios para aumentar os seguidores, talvez eu pudesse estar com 5 mil. Mas não, eu deixo que isso se dê de forma espontânea. Como é que se dá de forma espontânea? Quando aquelas pessoas que me seguem dão um retweeter. Por quê? Porque é bom. Aí aquela pessoa que puxa, a fulana me manda mensagem. Quando é desse tal de Vadimeco, uma mensagem boa. Aí abre. Aí é uma coisa permanente. Entendeu? Eu faço parte dos seguidores do seu Twitter. É uma ferramenta fantástica. Então, Luiz, e por fim, o newsletter. Para quantas pessoas vai esse newsletter? A newsletter é enviada para 3.500 pessoas. Como se cadastrar outras pessoas através interessadas? do próprio site, você tem lá um cantinho superior direito. Inscreva-se para receber nossas newsletters. Dá trabalho também. O que você manda no newsletter? Na newsletter eu mando o link dos principais artigos publicados naquele mês. E as mensagens que eu quero mandar, Existem coisas que você quer divulgar para o movimento espírita. Então aí você passa essa mensagem na newsletter, e aquilo chega ao destino. É uma ferramenta também de divulgação muito grande.
Essa é a nossa 8ª edição, né? Então ficamos muito contentes pela qualidade da obra. Uma coisa que a Boa Nova merece os nossos parabéns. Nós imaginávamos que, pelo custo da edição 7ª, que era uma obra com 40%, 50% do tamanho dessa aqui, ela saiu R$30. Jogando a inflação de 120% dos 10 anos, aí, dos 8 anos, ela iria sair por volta aí de R$60. Mais o acréscimo, que foi de quase 50%, nós imaginávamos que essa obra não ia sair por menos de R$100. A Boa Nova publicou e sai ao usuário final por R$40. Realmente, 44, né? E aí, isso aí viabilizou a aquisição da obra, de uma boa obra, né? É um preço médio de um bom livro. Pode ser encontrado nas melhores livrarias espíritas, aqui no Centro de Cultura. No site do CCDPE também. No site do CCDPE você encontra. E nas principais livrarias espíritas, as livrarias como essas tradicionais também, normalmente eles colocam, principalmente porque, para nossa surpresa, a obra ficou entre os mais vendidos da Boa Nova. E me causou um susto, porque normalmente é romance. E aí eu tive uma preocupação e liguei para a Boa Nova e disse, toma cuidado, porque muita gente vai comprar e não sabe o que é. Aí eu sugeri, inclusive, que aqueles que cometeram o engano de comprar pensando que era um romance, que dessem para uma casa espírita, que seria muito útil. Na biblioteca, né? Isso. Então, e uma coisa importante para nós é que no Vadimeco, na 8ª edição, já consta na última página a referência ao Centro de Cultura. Os dados principais, então, né, do Centro de Cultura. Do Centro de Cultura. O Centro de Cultura é uma instituição séria, né? O Eduardo Cavallo Monteiro, ele é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer a obra dele de uma forma assim bastante interessante. A Zildeia me presenteou com aquele livro. A Zildeia, ela é presidente da USE Regional de Piracicaba. E ela me presenteou com aquele livro Espiritismo, Piracicaba e Região. Aí eu pensei assim, eu vou ler esse livro para agradar a Zildeia. Foi para o sacrifício. Então aí, lendo o livro, é uma obra fantástica. É um livro muito bom. Aí eu li outros livros do Eduardo Cavallo Monteiro e realmente se trata de um cara sério, que fez coisas muito importantes para a doutrina, né? E esses livros de pesquisa, raramente você pega alguma coisa que não seja boa, né? Porque um pesquisador sério, ele traz conhecimento. E eu não posso querer mais do que conhecimento, né? Conhecimento é o nosso oxigênio, né? Como espíritos nós somos em evolução. Muito obrigado. Lançamento, nova edição do Vadimeco. 8ª edição. Então aí, o segundo critério que eu usei foi exatamente isso. Quando, por exemplo, o Leon Denis menciona um outro autor, né? Aí aquilo lá é um assunto a ser examinado. Tá? A partir daí, eu tomo aquilo ali como um material bom, né? Se o Leon Denis indicou, não pode ser. A partir daí, por exemplo, eu adquiro esse livro e vamos supor que esse livro fala sobre obsessão. Então, eu já coloco no Vadimeco obsessão, aquele título. Aquele título já passa a aparecer no Vadimeco com aquele texto principal, o assunto principal, obsessão. Quando eu for ler aquele livro, eu vou dissecar dentro dele os assuntos que ele aborda. Aí eu vou fazer uma segunda catalogação, que são os outros assuntos que eu li. Tá? Tem outro critério também que eu uso. Por exemplo, autores espíritas falaram sobre a Cabala, mas nenhum deles dissecou a Cabala. Tá? Então, aquelas menções dos autores espíritas que falam sobre Cabala, eu menciono. Aquele livro que disseca a Cabala e que não é espírita, eu catalogo só como Cabala. Entendeu? Então, por quê? Eu tenho que ser justo. Se eu me proponho
a sugerir um assunto que não é da linha ou da doutrina espírita, eu quero que também, se aquela pessoa tiver interesse, ela vá a fundo em quem. Eu não misturo, por exemplo, outros conceitos daquele autor com assuntos espíritas. Ele é catalogado como cabala. Tá? Então esse é o critério. Eu uso muito o critério das referências. Quando eu pego um autor que é bom e ele faz referência a um outro livro, colocando assim, elogiando aquele livro, é um motivo para mim ir lá pensar. Tá? A minha filha, por exemplo, essa semana, os meus filhos, eu acho que combinar com a grande maioria, nós temos 5 filhos, todos foram educados no centro espírita, mas nenhum deles vai em centro espírita. E eu pego no pé. Porque você vai, né? Cada vez que eles precisam, ou que eles correm, aí correm para a mãe. Mãe, bota o nome lá. E eu canso de dizer assim, escuta, para com isso. Vai lá na fonte. Mas graças a Deus, eu estou conseguindo, o Evangelho no Lar, todos eles estão fazendo. E uma filha minha, que inclusive, os sonhos que ela tem é uma coisa fantástica. Ela e a minha esposa têm sonhos assim que você percebe que são coisas realmente de fundo espiritual. E eu falo para elas, cataloga, anota, faz uma relação do sonho, relata aquilo. Por quê? Porque aquilo ali vai formando um material. Mas não, acaba no esquecimento. E essa minha filha foi no Allan Kardec em Campinas, que ela está morando lá, e voltou assim encantada com um cara que fez uma palestra, Regis, não sei. Jaci Regis. Não é Regis Moraes. Regis Oliveira, acho que é Regis Moraes. Aí voltou encantada, que disse assim, mas o cara é fantástico. E aí ela escreveu um e-mail para ele e botou BCC para mim. Então quando o cara respondeu, eu peguei a resposta. Então aí é uma referencial para mim. Minha filha assistiu a palestra, realmente é um cara de nível, e ele, no troco que deu para ela, ele falou, você que é uma educadora, você tem que ler esse livro, A Salvação pela Educação. Ele tem vários livros sobre educação. Não, mas ele não é na autoria dele, é de um outro autor, mas aí ele mencionou, A Salvação pela Educação. Entende? Quer dizer, para mim é um referencial. Então toda a pista que você tem de uma boa obra, aí você pensa. Você, quando não tem ainda, por exemplo, eu uso o critério da editora. Se é um livro de uma editora que você vê que é uma editora tradicional, espírita, aquela editora não iria publicar. Então eu já pré-catalogo. Agora, se não, eu deixo de lado e só catalogo quando eu leio. As que não estão explícitas não estão lançadas. Dessas 640, tem 550 mais ou menos que eu li todas. E tem umas 100 aí que estão na fila para leitura. Quando existe dentro da própria doutrina, no sentido um pouco mais amplo, algumas diferenças conceituais, você enfoca isso como uma diferença ou você espera a coisa amadurecer mais para colocar? Não, eu coloco as duas diferenças juntas. Entendeu? Porque eu acho que é o mais... porque você que vai ler e vai pesquisar. Por exemplo, eu fiz... Você dá a oportunidade para o pessoal analisar, né? Eu fiz uma brincadeira uma vez. Peguei guias e fui ver o que cada autor diz. Meu Deus do céu, que escândalo. O que se publica de bobagem. Entendeu? Quer dizer, autores colocando a sua própria opinião, inovações, que não tem nada a ver com o conceito original. Entendeu? Exatamente. Quer dizer, então, o que você coloca? Um determinado assunto e tem por exemplo, a questão da gênese da alma. O próprio Kardec colocou, Os espíritos não foram coerentes com isso. Uns acham que veio lá do mineral, outros acham que num determinado estudo, determinado período, entra um espírito em cena. Então, os próprios espíritos não foram coerentes. Então ele colocou, é sistema. Existem sistemas. O que nós precisamos fazer é como nesse artigo meu, que eu falo sobre Deus meu, eu coloco lá. Isso é uma visão do Luiz Guimarães.
Não existe concordância dos espíritos ainda sobre esse assunto. Porque nós precisamos tomar cuidado. Isso não é um conceito do espiritismo. Né? Então Kardec nesse ponto foi muito claro e nós precisamos deixar claro isso. Agora, Kardec deixou uma coisa muito clara. Ele queria que a Sociedade Parisiense continuasse o trabalho que ele fez. Ele deixa claro isso. As sociedades dirigirem perguntas à Sociedade Parisiense, fizessem uma triagem, mandassem para as sociedades que submetessem aos seus guias espirituais e retornassem. Por quê? Porque o trabalho precisa continuar. Mas nós espíritas, Kardec morreu e nós não fizemos mais nada. Tanto assim que a coisa está perdida. Né? Quer dizer, as versões vão surgindo e as pessoas vão se tornando confusas. E o conceito evolutivo ele vai ficando no segundo plano. Né? A coisa se sacramenta ali e fica ali. O objetivo de Kardec era continuar essa pesquisa junto aos espíritos exatamente pela força da própria evolução. Mas isso, em vez de ser feito só pelo Kardec, iria ser feito pelos espíritos. E é o que eu proponho. Guardar as proporções. Exatamente. Quando você tem isso aqui, você tem aqui 30 artigos sobre o perispírito, de autores de almas e espíritos. Aqui tem divergências, tem coerências, tem convergências. A partir de uma leitura aqui, você lendo, você usando a razão, você vai tirar uma linha central. Isso aqui eles são divergentes. Agora, isso aqui eles são concordantes. E eu concordo, porque é racional. Entende? Quer dizer, então eu acho que esse trabalho tem tudo para servir de um meio de a gente continuar fazendo a questão que Kardec propôs. Né? Quando ele fala a respeito da generalidade e concordância dos espíritos, foi exatamente isso. A respeito de qualquer assunto, você pega a opinião dos espíritos a respeito daquilo e você faz uma análise e vê o que eles foram concordantes e o que é racional. Às vezes formulamos certos preconceitos, né? Nós temos, por exemplo, obras lá da FEB e obras famosas que falam a respeito de assunto, por exemplo, da Virgem Maria, né? Que a menstruação de Virgem Maria era umas coisas assim que você lê que dá arrepio, né? Então aquele tipo de coisa, quando alguém resolve publicar, deveria ser no mínimo racional, né? E eu, por exemplo, se sou dono daquilo, eu evitaria fazê-lo, né? Mas está lá. Então, e às vezes as pessoas têm tanta implicação com alguma coisa aí muito menos, né? Então, uma das coisas que eu tive preocupação de fazer é o seguinte, que o Vadimeco não seja um censor. Tá? O objetivo é reunir textos de um mesmo assunto, procurando a coluna mestra da doutrina. Por isso que eu procurei os clássicos, né? A dificuldade hoje, principalmente com autores novos, é isso aí, por exemplo, surgem 300 autores. Eu não tenho condições de ler tudo. Entendeu? Agora, um trabalho em equipe, alguém pode dizer, olha, eu já li 3 livros dessa pessoa e realmente são livros fantásticos, entendeu? Então, uma referência assim que é como um critério de clube do livro, vai? Entendeu? Onde você lê e vê o conteúdo e a partir dali depois não. Livro impresso, vendido em material gratuito com acesso na internet. É uma receita que dá bem para o Vadimeco? Eu não entendi essa opinião. O livro impresso? O livro impresso, ele é o material que a gente compra. Certo. É o material comercializado e na internet é um material gratuito. Certo. Né? O digitalizado. O material que você tem no livro, você também tem na internet. Sim, eu digitalizo no meu original e coloco na internet. Coloca na internet. Você tem público para essas duas frentes de publicação? Está tranquilo? Porque quando você começou não tinha internet, essa é a minha colocação. Isso, não tinha internet. A internet me possibilitou trazer à tona aquilo que só eu sabia, porque eu tinha lido. Ali está um referencial nu e cru. Na internet não, eu pude pensar aqueles artigos especiais.
Ou seja, não concorreu com o trabalho impresso. Não, pelo contrário. E inclusive, na internet, ela é atualizada diariamente. O livro, por exemplo, fazia 8 anos que não era atualizado. Só para você ter uma ideia, essa última edição acrescentou 47% de referência a mais do que a de 2002. E na internet já estava tudo lá. Entendeu? A internet veio a ser um progresso. Não quer dizer que seja a opinião errada. Porque a tendência das pessoas é que algum livro ou alguém fala, não, esse está certo. Esse é mais fácil de eu pensar. Né? É o caso que deu o exemplo desse médico que eu falei, que eu abordei o assunto com ele fez a colocação, eu coloquei as referências do Chico e do Emmanuel que tinham dado, ele disse que já conhecia, né? E aí quando eu fiz a pergunta para ele, eu senti que ele nunca tinha raciocinado sobre aquilo, né? E a partir do momento que aquele pegou de chofre, entendeu? Quer dizer, eu tenho a minha opinião. Agora no Vadimecum você tem a opinião de 40, 50 autores, né, que são completamente diferentes. Alguém me fez uma colocação, por que eu não tinha catalogado a obra de Rustung? Né? Eu disse assim, olha, a obra de Rustung eu não cataloguei porque eu não li. Entendeu? Então, é um critério meu. E também tem um convite nosso para vocês. Então, o Luiz daqui a pouco vai se colocar à disposição para fazer o autógrafo lá embaixo, lá na livraria, o local onde nós preparamos. Mas, na continuidade, vocês viram que esse projeto do Luiz, que é um projeto belíssimo, ele está sendo transferido para o Centro de Cultura para que nós possamos administrar. É claro que o Luiz vai participar desse processo, porque nós ainda somos incompetentes para isso. Até desencarnar, você é o obsessor de vocês. Então, vamos fazer parte de uma equipe, né? E também nós queremos, então, convidar vocês, aqueles que quiserem participar. Vocês viram que não precisa necessariamente vir dar o plantão, mas tem diversas maneiras de ajudar. Pode pesquisar livros, ler livros, pode ajudar no Twitter, pode ajudar na atualização do site, pode ajudar na pesquisa, na catalogação. Pode ajudar na catalogação. Pode linkar, por exemplo, alguns linkar Pode. Todo mundo que quiser pode linkar o Vadimecum. O Vadimecum está no ar para servir e não para ser escondido. Então, pode linkar. E eu gostaria das pessoas que quiserem nos ajudar, depois nós podemos marcar uma reunião de trabalho, né? Aí o Luiz vem de novo, né, Luiz? Para a gente marcar uma reunião de trabalho. Já tem uma sala designada aqui no Vadimecum, que aí é uma sala. Uma sala de imprensa. Sala VIP. Uma sala VIP. O Luiz hoje, eu vi um computador novo ali, né? Então, eu acho que o Anderson, eu já vi o Anderson, o nosso assessor de internet, né? De informática. Informática, então já pode instalar que vai ser a sala do Vadimecum. O Pedro vai providenciar lá as estantes de livros para colocar os 650 livros que fazem parte da bibliografia do Vadimecum, então tem que desses livros estarem lá também. E vai ser um local de trabalho para quem puder vir trabalhar aqui, é um local. Também dá para trabalhar em casa, dá para interagir. Hoje nós podemos colocar uma conversa virtual, né? Hoje podemos abrir uma sala qualquer coisa, Skype, dá para fazer uma porção de coisa para interagir. Então, pode ser uma equipe aqui, outra lá no Japão, não tem problema, a gente consegue conciliar todas as pessoas, cada um no seu canto. Então, quem quiser nos ajudar, por favor, deixe o nome, telefone e o e-mail para o Geraldo, porque ele vai
depois fazer a ficha cadastral, né, que ele é o administrativo aqui da casa, e assim como ele cuida dos associados, também eu acho que inicialmente você pode cadastrar todas as pessoas, tudo bem? Só queria dar duas últimas informações. Tá? Claro. Eu aproveitar as caras. Eu até fico chateado de ter assim, mas levantado muito sutilmente, né? Mas como já vai ficando um pouco mais tarde, eu sei que tem pessoas que já tinham me falado que eu tinha um compromisso e nós queremos tirar uma foto. E tem ainda a entrevista com o jornal Correio Fraterno, tem uma entrevista com a nossa assessora de imprensa. Olha. Esse livro, a USE Piracicaba, ele imprimiu 52 mil exemplares e distribuiu em Piracicaba. Fundamentos da Doutrina Espírita, do José Benevides Cavalcante. Então a USE de Piracicaba fez um trabalho fantástico. E a Boa Nova está publicando o Evangelho segundo o Espiritismo ao custo de R$ 1,99. As casas espíritas que quiserem adquirir. Que é o irmão dela. E aí dela, se não cuidar, não vai puxar os cabelos. Vai puxar os cabelos. Pegar a porta da mesa. Obrigado, Luiz. Obrigado pela presença. Desculpa. Me dá o mais formado possível. Eu saio com esse tipo de evento. O material já foi das vezes, né? Eu tenho compromisso hoje, eu vou ver o Richard Basicamente, o que eu ia perguntar, ele já respondeu, porque o seu Luiz ele é muito objetivo, excelente comunicador, então ele já deu conta do que era principal para falar, né? E se qualquer dúvida, se quiser o meu e-mail, Eu quero. Tá bom, pode anotar. É guimarães.pessoa.luiz com Z. Ao contrário, Guimarães.pessoa .luiz com Z @gmail.com. Achei interessante que você não se debate, pelo menos na apresentação, contra os processos absurdos que você encontra, né? E aí depois, vendo melhor, mas é o Luiz. Assim feliz, eu recebi o convite para vir aqui muito honrado, viu? Pela oportunidade da gente se rever, mas também Tem que inventar outro curso, né? Pra gente conviver mais um ano. Patrícia. Olha,